pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção da Penguin Companhia. Quem acompanha o canal aqui já há um tempo sabe que eu amo os livros da Penguin Companhia, as edições, porque primeiro eu acho as capas muito bonitas, mas porque são muito boas de ler essas edições, porque eu gosto da diagramação que eles fazem, eu gosto do trabalho do texto que eles fazem, em brochura, né, e uma brochura é sempre assim molinha, fácil de dobrar a página, que eu adoro segurar o livro assim com a mão. A última vez que eu fiz esse vídeo, porque eu já fiz esse vídeo uma vez, eu acho que eu tinha metade do que eu tenho agora, da coleção. Lógico que eu não li todos os livros aqui, certo? Então os que eu não li, eu vou dar só a sinopse pra vocês mesmo. E os que eu li, eu vou falar rapidamente o que eu achei, mas sem entrar muito em detalhes, porque o vídeo não é de resenhas. Primeiramente, nós temos aqui os laranjinhas, que são os clássicos nacionais. Então, começando, nós temos Dom Casmurro, de Machado de Assis, eu já li. É um favorito da vida, eu adoro. Aqui a gente tem uma história contada por Bentinho e ele vai contar a história dele com Capitu e vai explicar pra gente por que ele suspeita de uma traição. Em seguida nós temos aqui a Helena de Machado de Assis, esse ainda eu não li, e ele vai ser aqui sobre, eu vou ler pra vocês a sinopse. No romance, a protagonista de origens humildes é reconhecida em testamento como filha e herdeira do conselheiro Vale, um homem importante da elite carioca do Segundo Império. Após o espólio do pai vir à tona, Helena passa a viver na mansão da família do Vale com uma tia e Estácio, filho legítimo do conselheiro. Estácio não apenas aceita a minha irmã, como lhe devota um profundo e crescente carinho por ela correspondido. Em seguida temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, também de Machado de Assis, também já lido. Esse daqui estava na minha lista de favoritos por um bom tempo e eu tirei, porque eu acho que ele ainda é o favorito, mas eu preciso reler para ter certeza. E aqui, Memórias Póstumas, Brás Cubas, ele vai contar a história dele depois que ele já morreu. Tanto é que ele fala que ele não é um defunto autor, ele é um autor defunto. E aí, claro que ele filosofa sobre isso e divaga sobre isso da melhor forma que Machado de Assis sabe fazer, porque ele é maravilhoso nisso. E aí é basicamente isso. Em seguida, nós temos O Alienista. Esse daqui eu também já li. Eu vou ler aqui pra vocês, porque eu acho que se eu for explicar, talvez eu fale demais ou fique um pouco confuso, então deixa eu ler aqui. Médico Simão Bacamarte passa a se interessar pela psiquiatria, iniciando um estudo sobre a loucura em Itaguaí, onde funda a Casa Verde, um típico hospício oitocentista, arregimentando cobaias humanas para seus experimentos. O que se segue é uma história surpreendente e atual em seu debate sobre desvios e normalidade, loucura e razão. E aí aqui ele diz que é um ensaio de Os Caminhos da Ciência, Sátira Política e Comédia de Costumes, e realmente é uma boa definição para esse livro. O Cortiço, de Aloysio Azevedo, eu também li. Eu lembro de ter achado interessante. Eu não amei, mas eu lembro de ter achado muito interessante pensar, um dia eu vou reler, quando eu estiver mais madura como leitora, para ver o que eu vou achar. E aqui a gente vai acompanhar João Romão, que ascende economicamente e ele é dono de um cortiço, e aí a gente vai acompanhar os personagens que tem dentro desse cortiço. E aí é basicamente isso, mas acontece muita coisa nesse livro, tá? Eu não lembro de absolutamente tudo, porque faz muito tempo que eu li. Em seguida nós temos aqui dois de Graciliano Ramos, temos São Bernardo, que eu já li. Paulo Honório, sujeito cascudo e grosseiro que narra este romance, torna-se proprietário da fazenda São Bernardo. Sua trajetória se inicia como humilde funcionário e se transforma ao longo dos anos. A transição de empregado a empregador reverbera no protagonista, que passa a ver tudo e todos à sua volta pela ótica da divisão do trabalho, inclusive a própria narrativa deste livro. É um livro bem interessante, foi bem legal. E também de Graciliano Ramos temos Vidas Secas, né, que é o mais famoso dele, eu acho. Esse daqui eu ainda não li. À procura de água, comida e pouso, uma família de retirantes e sua cachorra, a Baleia, atravessam a seca do sertão em busca de uma nova vida. Ao longo do caminho encontram figuras que traduzem o contexto histórico a partir do qual emerge a obra-prima de Graciliano Ramos, publicada pela primeira vez em 1938. E por último, dos laranjinhas, nós temos aqui Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Ainda não li, quero muito ler. Eu sei, eu preciso ler Maria Firmina dos Reis, é um absurdo eu ainda não ter lido. A sinopse é a seguinte: Tancredo e Úrsula são jovens, puros e altruístas. Com a vida marcada por perdas e decepções familiares, eles se apaixonam tão logo o destino os aproxima, mas se deparam com um empecilho para concretizar seu amor. Combinando esse enredo ultrarromântico a uma abordagem crítica à escravidão, Maria Firmina dos Reis compõe Úrsula, um dos primeiros romances brasileiros de autoria feminina,
em 1859. Nós temos aqui Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. A tradução desse livro é de Julia Romeu, eu ainda não li, baseado largamente na experiência familiar da autora, que sustentou a si mesma e as suas irmãs com diversos trabalhos domésticos antes de se tornar uma escritora reconhecida. Mulherzinhas explora com profundidade temas universais pelos olhos de 5 mulheres bastante diferentes em seus desejos e suas aspirações. E essa capa é linda, né? Eu acho uma fofura essa arte. Em seguida, nós temos aqui Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, também ainda não li. Razão e Sensibilidade é o primeiro dos 4 livros publicados em vida por Jane Austen, concebida em 1795 como romance epistolar, mas amplamente reformulada até 1811, quando foi editada na versão final. A história das aventuras e desenganos amorosos das jovens Elinor e Marianne Dashwood já inspirou inúmeras adaptações teatrais e cinematográficas. Eu sei o que a sinopse diz aqui, eu não sei mais muito sobre esse livro. Aí nós temos um dos meus favoritos da vida, Orgulho e Preconceito, também de Jane Austen. Esse livro aqui, a tradução é de Alexandre Barbosa de Souza. Mas aqui em Orgulho e Preconceito, a gente vai ter a história de Elizabeth Bennet e Mr. Darcy e o romance deles. E aí a gente vai entendendo ao longo do livro por que o nome é Orgulho e Preconceito. Mas não é só sobre o romance deles, é sobre também a família dela. E tem uma irmã dela aqui que é super chata, que vocês sabem quem é. E aí ao mesmo tempo você sente uma pena dela, porque ela é uma vítima da sociedade patriarcal, mas ao mesmo tempo você fica com raiva dela, porque ela é muito sem noção e ela não para pra pensar em como as ações dela podem machucar as outras irmãs. É um livro maravilhoso, um dos meus favoritos da vida. Vou até parar de falar pra não continuar, porque senão esse vídeo vai ficar com 5 horas. Em seguida nós temos Mansfield Park, também de Jane Austen, não li ainda. Frágil, insegura e vulnerável, a pequena Fanny deixa a casa dos pais pobres para morar com os tios mais afortunados em Mansfield Park. Lá vive uma vida tranquila até a chegada de elegantes intrusos, os irmãos Henry e Mary Crawford. Mansfield Park é o primeiro romance que Jane Austen escreveu e publicou na maturidade, e é considerado seu trabalho mais complexo e profundo. Em seguida temos Emma, também de Jane Austen. Eu ainda não li. E aqui a gente vai acompanhar Emma, que é uma jovem, assim, com um bom poder socioeconômico. E o que ela gosta de fazer da vida é juntar pares românticos, né? Se fazer de casamenteira. E aí aqui ela vai tentar arranjar um bom casamento para uma amiga dela. E aí vai rolar muita confusão. Aí tem um melhor amigo dela também, né? Que você sabe que eles são apaixonados um pelo outro, mas eles não sabem que são, pelo menos no filme, e eu imagino que seja também assim no livro. E por último temos aqui o mais curtinho de Jane Austen, a Abadia de Northanger. Eu nunca sei se é Northanger ou Northanger, mas eu acho que é Jur. A tradução é de Paula Henriques Brito. Eu não sei muito sobre o livro, eu comprei mais porque eu queria ter todos os livros dela para ler, todos eles em ordem cronológica, mas eu vou dizer aqui para vocês o que aqui o livro diz da sinopse. Catherine Morland, uma jovem ingênua e leitora voraz, vai passar um período longe de sua pacata vida rural. Aos 17 anos e cheia de expectativa, a moça começa sua jornada em Bath, área litorânea frequentada pela elite da Inglaterra. É lá que ela conhece os personagens e o cenário que tornarão seus sonhos realidade. É convidada pela família de Henry Tilney, nunca vi esse sobrenome, um rapaz instigante de alma aventureira, para se hospedar em uma abadia. A antiga construção pode abrigar tudo aquilo que Catherine sempre desejou: mistério, um passado sombrio e o vislumbre de um amor. Paródia da literatura gótica que fazia sucesso no século XVIII, A Abadia de Northanger foi o primeiro romance concluído por Jane Austen, apesar de só publicado postumamente em 1818. Eu não sabia que era uma paródia da literatura gótica. Depois de Jane Austen, temos aqui As Irmãs Brontë. Aí nós temos aqui de Anne Brontë, a inquilina de Whitefell Hall, tradução de Deborah Landsberg. A nova moradora de Whitefell Hall, Helen Graham, intriga a cidade com sua beleza e aura de mistério. O modo como educa o filho sozinha e a falta de informações sobre seu passado logo viram motivo de especulação, o que não afeta o florescimento de uma amizade com Gilbert Markham. Os boatos, porém, o levam a se perguntar o que a história dela esconde. Quando Helen permite que Gilbert leia seu diário, ele começa a entender os detalhes obscuros de sua vida, de seu desastroso casamento e da difícil situação em que ela se encontra. Em seguida temos Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Eu confesso que eu nunca tive tanta curiosidade de ler Jane
Jane Eyre, mas ao mesmo tempo eu quero ler pra saber o que é que eu vou achar do livro. E aqui eu sei que Jane Eyre, ela é uma órfã e ela vai morar na casa do... Meu Deus do céu, como é o nome dele? Tem o nome dele aqui? Eu não lembro mais o nome dele. Ela vai morar na casa do futuro par romântico, se eu não me engano. E aí eu acho que ela vai morar lá pra ser, eu não sei se tutora de umas crianças que tem lá. Eu não sei exatamente aqui, mas eu sei que vai ser uma vida bem difícil. Mostra os desafios das mulheres dessa época. Então, é basicamente isso que eu sei. A tradução desse livro é de Fernanda Abreu. E pra finalizar As Irmãs Brontë, temos um dos meus favoritos da vida, O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. Esse livro aqui é traduzido por Julia Romeu. E aqui a gente vai acompanhar a história de Catherine e Heathcliff, o relacionamento deles bem tóxico, na verdade, e a história de Heathcliff, a busca dele por vingança. Ok, continuando, nós temos aqui Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Ele vem nesse box aqui, porque o livro é um tijolão, né? Então eles dividiram em 2 volumes com essas imagens magníficas. Eu gosto muito dessas capas. E a tradução desses 2 livros, desses 2 volumes, na verdade, do mesmo livro, né, é de Hernani Sol. Considerado o primeiro romance moderno, a história do fidalgo que luta contra a injustiça combatendo inimigos imaginários foi grande sucesso desde sua publicação no século XVII. Junto com Sancho Panza, seu fiel escudeiro, e Rocinante, o pangaré, que era só pele e osso, Tísico confirmado, Quixote atravessou a Espanha em busca de aventura e amando Dulcinea, a mais bela entre as belas. Em seguida temos aqui David Copperfield, de Charles Dickens. Esse tijolo aqui já li, tanto é que vocês podem ver que tá quebrado já, né, aqui, a lombada dele. Eu gostei bastante desse livro quando eu li. Eu fiz até um projeto aqui no canal de leitura conjunta. Eu postava toda semana um vídeo falando dos capítulos da semana, os 7 capítulos por semana, no caso um capítulo por dia, tá? Aqui ainda disponível se você quiser assistir, se você quiser ler o livro e ir assistindo os vídeos. E aqui a gente vai acompanhar a vida de David Copperfield, desde o nascimento complicado dele até a infância extremamente sofrida que ele teve. E aí depois a gente acompanha o romance dele, as escolhas dele de romance, os arrependimentos dele, inclusive dá uma leve raiva dele, porque você percebe que ele tá fazendo a escolha errada no momento que ele tá fazendo a escolha, então você fica... Mas enfim, foi muito legal ler o livro. A tradução desse livro é de José Rubens Siqueira. Em seguida, também de Dickens, temos Grandes Esperanças, que eu comecei a ler e não terminei. Foi uma leitura bem complicada pra mim, porque eu acho que eu tava num momento que não era o ideal pra eu ler a escrita dele. Mas enfim, a gente vai acompanhar aqui Pip, e ele vai contar pra gente a história dele bem sofrida, dele porque ele também é órfão, ele é criado pela irmã mais velha, a irmã mais velha dele é muito... Ele vive uma vida bem difícil até que um benfeitor desconhecido, que permanece anônimo, decide que vai pagar pela educação dele para ele poder ascender socialmente. E aí ele muda completamente, né, de mundo assim social. Enfim, um dia eu vou ler esse livro todo. E por último, de Dickens, nós temos Uma Canção de Natal, que eu já li, gostei, foi bem legalzinho de ler. Não amei, não, mas foi bem legal de ler. Aqui, pra quem não sabe, a gente tem Scrooge, que é um cara super avarento, super chato, super sem paciência pra qualquer coisa, e ele é uma pessoa completamente sozinho, até que em um Natal ele recebe a visita de 3 fantasmas, um do Natal presente, um do Natal passado e um do Natal futuro. Esses fantasmas mostram pra ele a realidade de pessoas nesses natais, a realidade dele também, e aí ele consegue refletir sobre a vida dele, do porquê que ele é assim, o que é que ele pode fazer pra melhorar, se ele quer fazer alguma coisa pra mudar a realidade dele. Em seguida, temos aqui O Idiota, de Dostoiévski. Ao retornar a São Petersburgo após um tratamento médico, Mishkin se envolve em triângulos amorosos da alta sociedade. Apesar das boas intenções, sua presença acaba provocando uma série de conflitos que dinamitam aquele círculo social dependente de aparências. Em parte romance de ideias e em parte romance de costumes, a prosa de Dostoiévski reluz ao contrapor idealismo ao niilismo individualista. Assim, é possível contemplar a análise severa e complexa que o mestre russo faz de uma sociedade moderna que perdeu seu rumo, uma crítica que se mostra relevante até hoje. E a tradução desse livro aqui é diretamente do russo, feita por Rubens Figueiredo. O próximo é O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. A tradução desse livro daqui é de Vanessa Bárbara ou Barbara, porque não tem o acento aqui. Fitzgerald escreveu este romance durante sua estadia em Paris, para onde, na mesma época, se mudaram
Ernest Hemingway e Gertrude Stein, a geração perdida da literatura americana. Regresso da classe média alta, Fitzgerald usou a própria experiência para fazer um alerta sobre o materialismo. Ainda que o narrador Nick Carraway não seja um alter ego do autor, ambos compartilham conclusões amargas a respeito da falsidade do dinheiro. O Grande Gatsby é uma obra que valoriza as ideias e a força do desencanto por trás de uma aparente leveza narrativa. Em seguida, temos aqui Madame Bovary, de Gustave Flaubert, tradução de Mário Laranjeira, e esse livro daqui eu já li. Eu não curti tanto. Em partes eu achei ele super interessante e em partes não muito. Mas aqui ele vai acompanhar, eu já esqueci o nome dela, mas eu acho que o nome dela é Emma. Ela se casa com um cara, ela não casa por amor, ela casa porque tem que casar com ele, e ela tem uma idealização muito grande do casamento, do amor, porque ela lê bastante romance, e aí por causa dessas idealizações ela tem muitos problemas no casamento dela. Ela é uma pessoa que é muito insatisfeita mesmo da vida, ela não consegue achar beleza em nada na vida dela, e ela começa uma série de casos com várias pessoas, e é um escândalo. Inclusive esse livro foi um escândalo, né, quando foi publicado. E eu também tenho aqui Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Eu sempre me confundo na hora de pronunciar o nome dele. A tradução é de Maurício Mendonça Cardoso. E esse livro aqui eu ainda não li, mas deixa eu ler aqui a sinopse pra vocês. Em uma idílica vila alemã, Werther se enamora da doce Charlotte e, embora saiba que ela está prometida a outro, vê-se incapaz de dominar os próprios sentimentos. O retrato do artista revoltado contra uma sociedade rígida e mal equipado para lidar com a vida é, ainda hoje, uma das mais pungentes narrativas da tragédia humana. Em seguida eu tenho aqui dois de Homero, no caso a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada a gente vai acompanhar a história da Guerra de Troia. Na verdade não a guerra toda de Troia, eu acho, mas Aquiles, quando alguma coisa acontece, aí ele volta pro campo de batalha, e é basicamente nesse episódio. E Ulisses aparece nesse livro daqui também, por isso que se considera uma continuação até onde eu saiba. A tradução é de Frederico Lourenço, da Odisseia também é dele. E na Odisseia a gente vai acompanhar justamente a história de Ulisses retornando para casa, as décadas que demorou para ele retornar para casa, tudo o que aconteceu com ele, e também a esposa dele, Penélope, que se recusa a tomar outro marido, porque ela fica esperando o marido dela voltar para casa por 20 anos, se eu não me engano, são 20 anos. Em seguida temos aqui o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, e a tradução é de Eduardo Brandão. E o que diz aqui é o seguinte: o romance retrata a Paris de 1482 com figuras que vão desde o rei da França até os mendigos que se abrigavam nos esgotos da cidade, e no centro da trama está a magnífica Catedral de Notre Dame, quase um personagem em si. Em meio à vida cotidiana da capital francesa, o órfão Quasimodo, a cigana Esmeralda e o arcebispo Frollo se veem envolvidos numa série de tragédias que falam sobre revolução e luta social, destino e livre-arbítrio, amor e perda. Em seguida temos A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Esse livro eu li, eu achei mais ou menos, eu gostei. Eu vi que tem coisas muito interessantes, mas eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu acho que ele podia ter desenvolvido bem melhor as coisas. Em seguida temos Canto para Govinda, de Jayadeva, tradução de João Carlos B. Gonçalves. É uma narração sobre um romance entre dois pastores, e aí a gente tem meio que a união carnal dos dois, tem diferentes estágios. Tem a união carnal deles, a separação, e depois o reencontro deles. Pelo que eu entendi, esses dois personagens, eles meio que representam diferentes deuses da cultura hindu. Em seguida, temos aqui Dublinenses, de James Joyce. Eu já li, esse daqui é um livro de contos, e aqui a gente vai acompanhar contos sobre vários personagens de Dublin. E é bem interessante, porque ele faz um retrato social, assim, super cru mesmo, da realidade de Dublin, que eu não achei a escrita uau, mas de novo é um livro de contos, então às vezes em contos não dá pra ver, porque tem autor que realmente você só vê a escrita dele assim mais num romance, né? Você precisa assim dessa narrativa maior pra ver isso. Eu não sinto que eu absorvi tanto de Joyce como escritor em si nesses contos, mas foi uma leitura interessante. E aí é por isso que eu comprei Um Retrato do Artista Quando Jovem, também de Joyce, pra ver o que é que eu vou achar dele num romance mesmo completo. E antes de eu me aventurar em Ulisses, que é o que eu tenho mais curiosidade de ler, na verdade. A tradução desse daqui também é de Caetano W. Galindo. Um dos romances de formação mais importantes da literatura universal, Um Retrato do Artista Quando Jovem, narra a juventude de Stephen Dedalus, alter ego literário de James Joyce. Da primeira infância, numa cena prodigiosa em que descreve suas percepções de recém-nascido,
ao internato num colégio de jesuítas e a descoberta da vocação artística. O livro é um monumento sobre a arte e a literatura. Aí eu também tenho aqui de passagem de Nella Larsen, a tradução é de Floresta. A gente tem duas amigas negras que são muito próximas da infância e com o passar dos anos elas se afastam e depois há um reencontro delas e você vê como a realidade delas é completamente diferente, porque uma delas acaba começando a se passar por branca, porque ela tem a pele mais clara. Tenho aqui também O Príncipe de Maquiavel, a tradução é de Maurício Santana Dias. Muita gente menciona O Príncipe, né? Então eu quero muito ler, porque eu quero saber o que eu vou achar, né, desse livro que é tão fundamental aí pra literatura e pra cultura, né, de forma geral. Aí eu tenho aqui também o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, e eu já li, eu comentei sobre ele aqui no canal, eu não achei nada demais, não. Eu esperava mais, sendo bem honesta. E aí eu tenho dois de George Orwell, aqui eu tenho 1984 e A Fazenda dos Animais. 1984 é traduzido por Alexandre Hübner e Heloísa Jean, e aqui a gente vê uma realidade alternativa, é uma distopia na verdade, de uma sociedade que vive num sistema ditatorial, e aí eu sei que tem a história do grande irmão, de todo mundo sendo observado o tempo todo, mas eu não sei muito mais sobre o livro e eu quero continuar assim, sem saber muito. E A Fazenda dos Animais é um dos meus favoritos da vida, eu já li 2 vezes esse livro. Aqui a gente acompanha os animais de uma fazenda que se juntam numa revolta e tiram os humanos da fazenda e criam um governo igualitário, que no caso seria um governo comunista. Mas de pouquinho em pouquinho esse governo vai mudando e se tornando bem ditatorial. A tradução desse livro aqui é de Paulo Henriques Brito. Em seguida eu tenho aqui Na Terra e no Céu de Francisco Petrarca, tradução de Sérgio Duarte. E aqui são 84 sonetos de amor para Laura. Petrarca, ele tinha um amor não correspondido por essa Laura. Na verdade, era uma obsessão mesmo, né, que ele tinha por essa mulher. Quando eu vi esse livro, eu fiquei, vou comprar pra ver se eu gosto, assim, de ler. Porque eu não sou uma leitora muito ávida de poesia, mas é sempre uma coisa que eu tenho mais curiosidade de ler, mais vontade. Como são sonetos, é mais curtinho, assim, tem uma estrutura mais específica, eu fiquei, talvez eu gosto, vamos ver o que eu vou achar. O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, é um clássico português que eu li e detestei. Aqui a gente vai acompanhar Luísa, que é casada com Jorge, e aí Jorge viaja a trabalho. E durante essa viagem de Jorge, o primo Basílio dela volta do Brasil, que ele tinha ido morar no Brasil, e ele vai atrás dela para seduzir ela, e eles começam um caso, e aí o livro é basicamente sobre isso, muitas coisas se desenvolvem. Eu não vou nem falar mais muito, porque eu já falei tão mal desse livro que eu tô um pouquinho cansada, assim, mas eu realmente não curti muito a escrita dele. Em seguida temos aqui Hamlet, de Shakespeare, e aqui um jovem príncipe se reúne com o fantasma do pai, que alega que o próprio irmão, agora casado com sua viúva, o assassinou. O príncipe cria um plano para testar a veracidade de tal acusação, forjando uma brutal loucura para traçar sua vingança. Mas sua aparente insanidade logo começa a causar estragos, tanto em culpados quanto em inocentes. Em seguida eu tenho aqui um dos meus favoritos da vida, Frankenstein, de Mary Shelley. E aqui a gente acompanha o Dr. Frankenstein, que Frankenstein não é a criatura. Tá vendo aí uma coisa que no imaginário popular a gente pensa que Frankenstein é a criatura. E eu digo criatura porque eu não gosto de chamar de monstro. O livro em si, na verdade, é justamente essa reflexão, né? Quem é o monstro? O criador ou a criatura? Então aqui a gente acompanha Frankenstein nos esforços dele de criar uma pessoa a partir dos restos mortais de outra pessoa. É muito mórbido. Em seguida, temos aqui Drácula, de Bram Stoker. A gente tem... Como era o nome dele? Eu já esqueci o nome dele. Não tem aqui o nome dele. A gente tem um agente imobiliário que ele vai até o castelo de Drácula, na Transilvânia, pra mostrar pra ele as informações sobre um imóvel que Drácula tá interessado em comprar na Inglaterra, e mostrar os contratos e tudo, e ver se ele fecha a venda desse imóvel. E obviamente a gente já sabe que Drácula é um vampiro, não é spoiler nenhum. O Médico e o Monstro, o estranho caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. A tradução é de Jório Dauster. Ao narrar as experiências de um médico que, numa noite maldita, toma uma poção fumegante de coloração avermelhada e descobre a dualidade absoluta e primordial do homem,
O autor escocês criou uma história de suspense e horror, cujo perigo iminente está no lado obscuro da alma. E aqui eu tenho também a Steppe, História de Viagem de Anton Chekhov. Esse daqui eu também não li ainda, então eu vou ler a sinopse para vocês. A Steppe foi a primeira tentativa de Chekhov aos 28 anos e já com vasta quilometragem como colaborador de jornais e revistas literárias, de produzir uma narrativa mais extensa. Foi uma tarefa desafiadora, mas bem sucedida. Até porque o autor, que se tornaria um clássico da literatura ocidental, traria um olhar mais delicado e dado a menos arroubos, crises ou atos de heroísmo que outros escritores russos fundamentais como Tolstói e Dostoiévski. O subtítulo História de uma Viagem sintetiza o tema central, a viagem de um menino pela vasta estepe russa para estudar em outra cidade, mas também apresenta o caráter múltiplo do texto, relato de viagem, narrativa ficcional, estudo de tipos humanos, pintura da natureza, além de retrato das atividades econômicas, das relações sociais e das mudanças de comportamento em curso. E a tradução desse livro é de Rubens Figueiredo. O próximo que eu tenho aqui é Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. A tradução é de Rubens Figueiredo. E aqui a gente vai acompanhar um jovem que vai para uma casa de campo da família dele, e numa casa perto dessa casa de campo deles se instalam uma mãe e uma jovem mais velha do que ele, porque ele ainda é adolescente. Essa jovem que ele se apaixona, se eu não me engano, ela tem 21 anos. Ela acaba se tornando o primeiro amor dele, então a gente vai acompanhar justamente ele se apaixonando por ela, as desilusões amorosas. É um livro bem interessante, eu gostei bastante dele, eu achei a escrita bem tranquila de acompanhar. Inclusive eu recomendo para quem tá querendo começar a ler. Para quem tem medo de ler qualquer livro clássico russo, esse livro daqui não dá medo, tá? É super tranquilo de ler. Eu também tenho aqui Cândido ou O Otimismo de Voltaire. Eu tenho muita curiosidade de ler esse livro porque é basicamente uma resposta de Voltaire a essa filosofia de que tudo acontece por um motivo. E eu odeio essa filosofia de tudo acontece por um motivo, quando alguém diz que tudo acontece por um motivo, porque sim, eu acho que a gente pode tirar lições de momentos difíceis da nossa vida, mas eu não acho que tudo acontece por um motivo. Afinal de contas, acontecem coisas muito ruins no mundo. Por mais que você tire lições importantes dessas coisas horríveis que aconteceram, não significa que elas aconteceram para você tirar essa lição. Aqui eu também tenho o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, tradução de Paulo Schiller. Eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos a sinopse, né? A gente tem aqui Dorian Gray, um cara rico, muito bonito, sempre com muito sucesso. E à medida que o tempo passa e à medida que ele faz coisas horríveis, acredito eu, o retrato dele vai ficando cada vez mais degradado. Para concluir, temos dois de Virginia Woolf. O primeiro é Mrs. Dalloway. Eu tenho muita curiosidade de ler porque é um fluxo de consciência e isso me interessa profundamente. Se eu não me engano, a gente acompanha só um dia da vida dela e as divagações que ela faz, coisas específicas do dia dela vão lembrando outras memórias e aí a gente vê outras memórias dela através desse fluxo de consciência. Mas eu acho que eu vou começar a ler Virginia Woolf por Orlando. A tradução é de Jório Dauster, tá? Desse livro aqui. Vou ler pra vocês a sinopse. Nascido no seio de uma família de boa posição em plena Inglaterra elizabetana, Orlando acorda com um corpo feminino durante uma viagem à Turquia. Dotado de imortalidade, sua trajetória atravessa mais de 3 séculos, ultrapassando as fronteiras físicas e emocionais entre os gêneros masculino e feminino. Suas ambiguidades, temores, esperanças, reflexões, tudo é observado com inteligência e sensibilidade nesta narrativa que, publicada originalmente em 1928, permanece como uma das mais fecundas discussões sobre a sexualidade humana. E com Orlando finalizamos a coleção que eu tenho. Me diz aí que livros vocês têm ou querem adicionar na estante, os livros que vocês já leram, se vocês gostaram ou não gostaram. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.